Quem quer ficar nesse espiritismo fajuto que está aí, sendo chiquista, adorando o Chico, adorando o Emmanuel e tal, fique. Não vamos perder tempo com isso. Continuem sustentando as suas hipocrisias e as suas inseguranças. Continuem baseados em milagres, em adivinhações. Ficou bem claro no trabalho que o Fantástico fez domingo passado, que 99,9% das pessoas que procuravam o médium Francisco Cândido Xavier procuravam com intenção própria de receber mensagens de seus parentes que morreram. Como o povão que corria atrás de Jesus, não corria atrás de Jesus para saber da doutrina de Jesus, do que ele estava ensinando para a transformação de cada um, não. Corriam atrás dele para se curar da vista, para se curar da coluna, para se curar da perna, para se curar da lepra, para se curar de uma série de coisas. Ninguém quer. É como hoje. Hoje a tese é a mesma do povo, correr atrás das vantagens. Por isso nós vemos aí religiões que não funcionam, que não causam efeito social. Tem milhões de pessoas. Só no Brasil são mais de 120 milhões de católicos. Mas quais são o catolicismo prega o que estão fazendo aí? Os evangélicos pregam o que estão fazendo aí? Então, cadê os homens transformados pela religião? Onde estão eles? Não estão aqui no planeta. Então, as religiões pregam algo inútil, algo ineficaz e que acomodam e aconchegam os interesses do povo. É mais fácil crer do que entender, do que se esforçar para atingir a racionalidade e a lógica e os resultados do trabalho. É mais fácil crer, é mais fácil ter fé e se encostar na salvação, do que se auto-encarar e ver que o problema sou eu e eu tenho que me modificar. Este é o detalhe-chave, ensinado por Jesus e por muitos e muitos grandes homens e filósofos que por aqui pela terra passaram. Então, analisem esses aspectos importantes da informação que o Espiritismo tem a passar, que o Espiritismo tem a esclarecer a partir da codificação. Quando falam, não, mas fora da codificação, vocês acham que está fechado, que Kardec não disse que vai evoluir? Alto lá! Vocês não podem lidar com problemas de física sem conhecer e dominar absolutamente e totalmente as 4 operações da matemática. Somar, diminuir, multiplicar e dividir. Se não conhecer e dominar essas 4 operações, você não pode se arvorar em partir para cálculos astronômicos, para cálculos astrofísicos, você não pode. Não pode partir para química, não pode partir para nenhuma das ciências que exigem esse conhecimento básico para que com elas se possa lidar. Então, façam uma análise e vejam por que nós sustentamos a codificação. Por que nós sustentamos a essência, a estrutura básica e fundamental do Espiritismo? Tem muitos e-mails que chegam aqui também dizendo que eu não tenho que ficar falando que é porque está escrito, onde é que está escrito, onde é que não está escrito e tal. Vejam bem, para a gente contestar o que está na codificação, para ter fundamentação na contestação, nós temos que apresentar uma outra hipótese. Não é simplesmente dizendo que não, tudo que está aí é espírita. Não é. Ah, mas se mesmo não estando aqui, tem que fundamentar isso, tem que fundamentar com pesquisa, com análise, com argumento próprio, cada um pode ter os seus próprios argumentos. Então toda essa fantasia que se faz aí em nome do Espiritismo e que atrapalha demais a projeção, o conhecimento do verdadeiro Espiritismo, que realmente tem por função transformar a humanidade, não transformar a humanidade em espírita, mas transformar a humanidade em consciente, em elucidada a respeito das suas obrigações na Terra, e isso aí o Espiritismo tem esse papel, fazendo com que as pessoas aceitem, entendam a partir da lógica e do bom senso, todas essas questões que acontecem no mundo, como estando supervisionada e estabelecida em critérios rigorosos, a partir da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus. Então, a partir de Deus, que é o nosso ponto fundamental, nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa coerência, não aceitar essas tolices que estão por aí. Vieram me perguntar também, disse lá no Fantástico que o Emmanuel já reencarnou, é o mentor da federação, um dos mentores, entre aspas, do movimento espírita, dos que acreditam em tudo, é um dos mentores, reencarnou. Sabe o que é isso? É uma estratégia. É uma estratégia muito bem bolada. Reencarnou para não se comunicar mais, porque o Chico morreu.
Então tira de circulação. Que quem sabe que alguém pudesse receber o tal Emmanuel e começar a dizer coisa contrária. Que às vezes esse próprio espírito gostaria de dizer e não dizia dentro do esquema. Então, olha só, cortaram logo. E aí disseram o quê? Que ele reencarnou em março de 2000 em São Paulo para agir na área da educação. Não era isso que ele fazia, inclusive? Agindo na área da educação, patrocinado e paparicado aí pela Federação Espírita Brasileira e por todo o movimento? Não era isso que ele fazia? Eu até fiquei a pensar, e tenho o direito de aí conjecturar em cima disso, dando sequência a essa ideia fajuta aí, de que ele reencarnou em São Paulo no ano de 2000, eu pude até conjecturar, quem sabe que é neto do Paulo Maluf, quem sabe que é um neto do Orestes Quércia, dos grandes homens da política, porque ele vai atuar na educação, e que vai entrar lá para não deixar roubar o dinheiro da educação. Quem sabe, não é? Quem sabe? Lembra do caso do Juninho, que eu contava aqui? Pois é, o Juninho. Quando um espírito desse reencarna, quando um espírito bem intencionado reencarna no meio desses pilantras que corrompem e denigrem o país, o mundo, com o aplauso da humanidade, porque nós aplaudimos. A humanidade tem a característica de inferioridade que é refletida na maioria. Na maioria. A maioria vai pelos interesses materiais. E não pelos interesses morais, pelos interesses de fraternidade, de solidariedade, de amor ao próximo. Não vai. Vai atrás do que dá mais. Deu mais, é esse o bom. Não querem nem que acabe com a falcatrua, com o roubo, com a corrupção, não. Porque isso é bom, porque no fundo isso acaba tornando genérico aquilo que as religiões e que a moral prega como irregular, acaba tornando genérico e todo mundo podendo fazer a mesma coisa. Está todo mundo querendo ir para lá. Todo mundo quer ser funcionário público para ter segurança, mas todo mundo roubando dinheiro público, que segurança nós vamos ter? Estamos aí vendo escândalos atrás de escândalos. Isso é o quê? É o reflexo da inoperância, da incompetência, do prazo vencido das religiões predominantes. Claro que é das religiões predominantes. Eu mostrei aqui, num dos programas passados, eu acho até que está no YouTube, a oração dos corruptos. Quando o pessoal, depois de roubar lá em Brasília, naquele escândalo do Arruda, do governo lá do Arruda, depois de roubar e serem fotografados, filmados, roubando, botando dinheiro na bolsa, como agora, botando dinheiro dentro da camisa, é geral isso em termos políticos, isso aí é uma praga já consubstanciada e aplaudida pelo povo. Eu mostrei aqui eles orando, agradecendo a Jesus e pedindo a Jesus que tirasse esses obstáculos da frente deles, ou seja, a Polícia Federal e Justiça, para que eles continuassem nesse trabalho que eles estavam desenvolvendo, salvinhos da Silva, segundo a concepção que lhes passa a religião. Então a religião faz mal ao mundo. Faz mal ao mundo. Como diz uma série de filósofos, a religião tem feito mal ao mundo. Por quê? Remédio com prazo vencido. Como é que tem que se renovar esse remédio? Tem que se renovar à luz de uma doutrina como a espírita. Não diz que os espíritas estão salvos, ao contrário, são mais responsabilizados. Mas diz sim que cada um tem que cumprir o seu papel, cada um será punido. Não tem esse negócio de sangue de Jesus salvar ninguém, não. Não tem, não. Jesus foi, como eu disse, um educador, que não veio para no dia da prova ir lá sentar na carteira e fazer a prova para a gente. Não fez isso, não veio para isso, não. Então, quando ensinam que Jesus resolve todos os problemas, estão compactuando com tudo isso. O que tem que fazer? Modificar as suas estruturas. Analisar, pesquisar e incorporar a reencarnação aos seus princípios. Ah, mas lá atrás está escrito. E não interessa o que está escrito lá atrás. A humanidade de hoje não fica preocupada com o que está escrito lá atrás, e sim com o que acontece, é descoberto e é dominado hoje. Não fica, não parou, não está ancorada lá para trás. Então o que as religiões têm que fazer? Incorporar a reencarnação em suas doutrinas, incorporar mundos habitados em sua doutrina, incorporar a comunicação dos espíritos em sua doutrina. É uma coisa natural, é uma coisa tranquila, é algo que a ciência vem provando, o bom senso vem induzindo a humanidade a isso. Então, se esses são princípios cientificamente viáveis ou comprovados, e se são filosófico e doutrinariamente sensatos e causam benefício à humanidade e não derrubam Deus, não denigrem Deus, por que não incorporar em suas doutrinas? Só porque está escrito? Muda o que está escrito. Quando o pessoal fala, mas não está tudo escrito, pois então digam que não está escrito. Ou o que está escrito está errado, digam qual é o certo. Analisem isso, principalmente os internautas. Não percamos tempo em querer renovar ou reformar um movimento chamado de espírita que está irremediavelmente perdido. Não percamos tempo com isso. Façam aí o que nós estamos fazendo aqui. Multipliquem essas ações.
tem um SIC. Sabe o que é SIC? Não é cadastro de inscrição do contribuinte no Ministério, não. SIC é coragem, independência e um pouquinho de competência, um pouquinho de conhecimento. Mas para isso tem que ter coragem e independência. Eu conheço muitas pessoas no movimento chamado de espírita que têm competência, conhecem espiritismo, mas não têm nem coragem nem independência. São dependentes da Federação Rustanguista Brasileira, como são os católicos dependentes da Igreja, do Papa, do comando do Papa, os evangélicos, os protestantes, dependentes do comando do pastor. Espiritismo não tem hierarquia, não tem nenhuma supremacia administrativa. Qualquer um pode ser espírita, fundar um centro para estudar o espiritismo e ser o seu coordenador e o seu orientador. Portanto, não percam tempo com esse movimento irremediavelmente perdido. Façam um trabalho de conscientização espírita, que, aliás, nós vamos lembrar aqui o livro do Gélio Lacerda, Conscientização Espírita. Leiam esse livro, analisem o seu conteúdo e por aqui vocês vão ter uma brilhante informação de uma pessoa que foi o Gélio Lacerda, que conheceu tudo que se faz e se fez em termos de movimento chamado de espírita e que deixou aqui um trabalho, um precioso trabalho de esclarecimento. Leiam isso aqui, confirmem, confiram se isso que está aqui é verdade. Se é verdade, está lá, como eu falo da adulteração da questão 671 que a Federação Espírita fez, colocando lá doutrina do Salvador na resposta da 671 do Livro dos Espíritos, que ninguém ainda escreveu para cá para justificar ou explicar isso. Pelo contrário, eu aconselho que escrevam para lá. Façam uma campanha e um movimento, assim como a população está fazendo com o Congresso, mandando milhões de assinaturas para lá para pressionar, como no caso do ficha suja. Façam isso aí com a federação. É um caso de ficha suja. Está lá e é uma imoralidade. Está no Livro dos Espíritos e é uma imoralidade colocado pela federação. A doutrina do Salvador, chamando Jesus de Salvador, para nivelar o espiritismo com tudo que está aí. Isso é uma mentira, isso é uma farsa, isso é uma falsidade, isso é sujar a ficha. Então, não venham para cima de mim. Partam para esclarecer, para obrigá-los a tomar uma atitude. Não venham para cima de mim para tirar o rustanguismo do Estatuto da Federação, que diz que o corpo de Jesus não era carnal, que ele tinha um corpo fantasia, para dizer que os espíritos reencarnam em lesma. Não venham para cima de mim, virem as baterias para cima de lá. Não venham para cima de mim quando eu digo que o Eliu é apresentado no planeta como o espírito mais perfeito que Jesus. Não venham para cima de mim, vão para lá, porque eles é que endossam o livro Brasil, Coração do Mundo, que diz isso, que o Eliu salvou, tirou Jesus da amargura.